Fimose severa corrigida, rapaz livre sem cirurgia após oração. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte quando o irmão José, um jovem de 23 anos, chegou à reunião de doutrina com o coração pesado. Não era um peso comum, daquele que vem das preocupações do dia a dia, mas uma angústia profunda, uma vergonha que o acompanhava há anos e que, naquela semana, tinha se tornado insuportável. Ele sentou-se no banco de trás como sempre fazia, tentando passar despercebido, mas as lágrimas queimavam seus olhos antes mesmo que a reunião começasse. Não aguentava mais. Precisava desabafar. Desde criança, José convivia com um problema que aos poucos foi se agravando, a fimose. No começo era apenas um incômodo, uma dificuldade para expor a glande do pênis, algo que muitos meninos tinham e que, segundo os médicos, poderia se resolver com o tempo. Mas o tempo passou e, em vez de melhorar, a situação piorou. A pele que recobria a cabeça do órgão ficou tão estreita que qualquer tentativa de retraí-la causava uma dor aguda, como se estivessem puxando sua carne com alfinetes. Com o crescimento, o problema se tornou uma tortura. Urinar era um martírio, o jato saía fraco, desviado, e muitas vezes ele precisava fazer força, sentindo que a pele esticava até quase rasgar. Em algumas ocasiões, a dor era tão intensa que suava frio, e o medo de que algo pior acontecesse o deixava em pânico. Mas o pior não era a dor física, era a vergonha. José evitava ao máximo ir ao banheiro na presença de outros, especialmente em reuniões ou acampamentos. Quando precisava, esperava todos saírem, ou ia a lugares tão distantes que ninguém desconfiasse. Nas aulas de educação física na escola, inventava desculpas para não trocar de roupa na frente dos colegas. Chegou a usar camisas largas mesmo nos dias mais quentes, com medo que alguém notasse algo diferente em seu corpo. E quando o assunto surgia entre os rapazes, aqueles comentários bobos sobre saúde íntima, ele se calava, sentindo-se menos que os outros, como se carregasse uma marca de defeito. Com o passar dos anos, a fimose se tornou tão severa que até a higiene pessoal era um desafio. José tinha medo de infeccionar, de desenvolver outros problemas, mas lavar direito era quase impossível. A pele não cedia e qualquer tentativa de limpar a região causava sangramento e inflamação. Ele já tinha ouvido histórias de homens que precisaram de cirurgia, de cortes, de pontos, e só de pensar nisso, seu estômago embrulhava. Não era só o medo da dor, mas a ideia de expor sua intimidade a estranhos, de passar por um procedimento que para ele parecia uma derrota. Foi quando, aos 19 anos, após uma inflamação que o deixou de cama com febre e inchaço, ele finalmente procurou um médico. O diagnóstico foi claro: fimose severa com risco de parafimose, uma condição em que a pele fica presada atrás da glande, cortando a circulação e podendo levar à necrose. O médico foi direto: você precisa operar. Quanto antes, melhor. Se não fizer, pode perder parte do órgão ou ter infecções graves. José saiu do consultório com a receita na mão e o coração na garganta. Não era só o medo da cirurgia, mas a sensação de que seu corpo era um fardo, algo que o impedia de viver normalmente, de servir a Deus sem distrações. Ele tentou seguir o conselho médico. Marcou a cirurgia, fez os exames, mas na véspera do procedimento, não conseguiu dormir. Passou a noite em claro, orando em silêncio, pedindo a Deus que, se fosse da sua vontade, o livrasse daquele sofrimento sem precisar passar pela faca. Não era falta de fé no tratamento médico, ele sabia que Deus usa os médicos para abençoar, mas algo dentro dele clamava por um milagre. Senhor, ele sussurrou entre lágrimas, o Senhor sabe o quanto isso me humilha, o quanto me faz sentir menos. Se o Senhor quiser, pode me curar. Eu creio que o Senhor tem poder para isso. Mas a cirurgia foi adiada por problemas no hospital, e José viu aquilo como um sinal. Talvez Deus estivesse dando mais tempo. Ele começou a buscar mais, a orar com mais fervor. Nas reuniões, quando os irmãos faziam petições, ele pedia em silêncio: Senhor, lembra-te de mim. Mas as semanas passavam, e nada mudava. A dor continuava, a vergonha também. Até que em uma noite de quarta-feira, após uma reunião de oração, ele se aproximou do irmão mais velho da congregação, um homem de fé simples, mas profunda, e desabafou tudo. O irmão ouviu com atenção, sem julgamento, e quando José terminou, colocou a mão em seu ombro e disse: Meu filho, Deus não nos deixa sozinhos em nossas aflições. Ele sabe do seu sofrimento, e se você confiar nele de todo o coração, ele vai te ouvir. Vamos orar. Ali mesmo, no salão quase vazio, os dois se ajoelharam. O irmão orou com palavras cheias de fé: Pai Celestial, tu que criaste o corpo humano com perfeição, olha para este teu servo que está aqui, envergonhado e com dor. Tu conheces cada parte dele, cada necessidade.
Se for da tua vontade, toca neste problema, restaura o que está errado, para que ele possa te servir sem mais este peso. Em nome de Jesus, amém. José saiu dali com uma paz que não sentia há anos. Não era que a fimose tivesse sumido, a dor ainda estava lá. Mas algo em seu espírito havia mudado. Ele passou a orar todos os dias, não só pedindo a cura, mas agradecendo por cada pequeno alívio. E então coisas estranhas começaram a acontecer. Uma manhã, ao acordar, ele notou que a pele estava menos tensa. Não era uma mudança drástica, mas suficiente para que, pela primeira vez em anos, conseguisse urinar sem fazer tanta força. Ficou tão surpreso que quase não acreditou. Seria imaginação? Mas nos dias seguintes, a melhora continuou. A pele que antes parecia uma camisa de força começou a ceder, pouco a pouco, como se estivesse sendo amaciada por dentro. José não contava para ninguém, com medo de criar expectativas, mas todas as noites, antes de dormir, ele examinava com cuidado e via que sim, estava diferente. Até que numa tarde, depois de um banho, ele tentou retrair a pele com mais firmeza, não com força bruta como antes, mas com um movimento suave. E para seu espanto, a glande se expôs completamente, sem dor, sem sangramento, como se nunca tivesse havido um problema. José ficou parado, olhando para suas próprias mãos, tremendo. Era real. Não doía. Não ardia. Não havia mais aquele anel de pele que o aprisionava havia tanto tempo. Ele caiu de joelhos ali mesmo no banheiro e chorou como nunca. Não eram lágrimas de alívio apenas, mas de gratidão profunda. Deus tinha ouvido. Deus tinha respondido. Não do jeito que ele esperava, não com um toque instantâneo, mas de uma forma que só aumentou sua fé, aos poucos como um processo, para que ele não duvidasse de que era obra dele. Na reunião seguinte, José deu o seu testemunho. Falou com a voz embargada mas firme contando tudo, a vergonha, as noites de dor, o medo da cirurgia, as orações e, finalmente, a cura. Muitos irmãos choraram com ele. Alguns se aproximaram depois para dizer que também tinham problemas de saúde que pareciam sem solução, mas que agora tinham mais esperança. Hoje José vive sem nenhuma sequela. Não precisa mais evitar banheiros públicos, não sente mais dor ao urinar, não teme infecções. Mas o maior milagre não foi só a cura física. Foi a libertação da vergonha. Ele aprendeu que Deus não se envergonha de nossas fraquezas, que não há problema pequeno demais para levar a Ele em oração. E que às vezes o Senhor permite que passemos por aflições não porque nos abandonou, mas para que quando a vitória chegar, saibamos que foi Ele quem operou. Toda vez que lembra daquele tempo, José agradece. Não só pela saúde restaurada, mas pela lição de que a fé não é só para os momentos fáceis, mas especialmente para aqueles em que tudo parece impossível. E que no final Deus sempre tem a última palavra. Que este testemunho sirva de encorajamento para quem está passando por lutas que parecem não ter saída. Deus ouve, Deus vê, e no tempo certo, Ele age. A Ele seja toda a glória pelo que fez e pelo que ainda há de fazer. Amém. Fimose severa corrigida, rapaz livre sem cirurgia após oração. Continuação, uma jornada de fé, dor e milagre na congregação cristã no Brasil. O peso do silêncio e a coragem de buscar ajuda. Os dias que se seguiram à primeira oração na igreja foram marcados por uma mistura de esperança e incerteza. José, embora sentisse um alívio momentâneo após o culto, ainda carregava consigo anos de constrangimento. A fimose severa não era apenas uma questão física, era uma sombra que o acompanhava desde a infância, um segredo que ele guardava até mesmo dos amigos mais próximos. Na congregação cristã no Brasil CCB, onde a vida comunitária era intensa e os laços de irmandade profundos, José se sentia dividido, queria desabafar, mas o medo de ser julgado ou de ouvir comentários indiscretos o paralisava. Uma tarde, enquanto ajudava a organizar os bancos da igreja para o culto noturno, o irmão Paulo, um dos presbíteros mais experientes, aproximou-se dele com um olhar paternal. Paulo era conhecido por sua sabedoria e por ter um dom especial para ouvir. Sem que José dissesse uma palavra, o irmão percebeu que algo o afligia. Filho, você está quieto demais hoje. Tem algo pesando no seu coração? Perguntou Paulo enquanto alinhava os inários sobre a mesa. José hesitou. As palavras ficaram presas na garganta, mas a expressão de preocupação genuína no rosto do irmão o encorajou. Irmão, é difícil falar, sua voz tremia. Eu tenho um problema que me envergonha há anos. Já consultei médicos, já pensei em cirurgia, mas tenho medo. E agora, depois da oração da irmã Maria, sinto que Deus está me chamando para confiar nele de verdade, mas não sei como prosseguir. Paulo colocou a mão no ombro do jovem e o levou para um canto mais reservado do salão. Meu filho, na casa do Senhor não há espaço para vergonha.
Se Deus já sabe de tudo, por que esconder dos seus servos? Conte-me. Às vezes, o primeiro passo para a cura é quebrar o silêncio. E então, pela primeira vez em anos, José compartilhou sua luta. Falou das dores, das infecções recorrentes, das noites em claro pensando em como seria sua vida se nunca se curasse. Falou do medo de não poder se casar um dia, de não ser normal. Paulo ouviu tudo em silêncio, sem julgamentos, apenas acenando com a cabeça em compreensão. Você fez bem em vir até mim, disse o presbítero finalmente. Mas saiba uma coisa, Deus não nos dá lutas para nos humilhar, mas para nos aproximar dele. E nesta igreja, nós somos família. Vamos orar juntos, e você vai ver o poder de Deus se manifestar, a oração dos justos e a unção do óleo. Naquela mesma noite, após o culto, Paulo reuniu alguns irmãos e irmãs de confiança no pequeno quarto de oração aos fundos da igreja. Entre eles estavam a irmã Maria, que já havia orado por José antes, o irmão Tiago, conhecido por sua fé inabalável, e a irmã Ana, uma mulher de avançada idade, mas com um dom de intercessão que muitos na congregação admiravam. O ambiente era simples, uma mesa de madeira, algumas cadeiras, uma Bíblia aberta e um pequeno frasco de azeite de oliva, símbolo da unção divina. José ajoelhou-se no centro do círculo, com as mãos trêmulas. Paulo colocou uma gota de óleo em sua testa e começou a orar em voz alta. Pai Celestial, nós nos apresentamos diante de ti com este teu servo, que tem sofrido em silêncio por tanto tempo. Senhor, tu conheces suas dores, suas noites de angústia, suas lágrimas derramadas em segredo. Mas hoje nós declaramos que não há enfermidade que resista ao teu poder. Assim como curaste os leprosos, os cegos e os paralíticos, toca agora neste jovem. Remove toda dor, toda limitação, toda vergonha. Em nome de Jesus nós ordenamos, seja curado. Os irmãos e irmãs repetiram em coro, seja curado. José sentiu algo estranho percorrer seu corpo. Não era uma dor, mas uma espécie de calor que partia da testa, onde o óleo havia sido aplicado, e descia até as pernas. Suas mãos, antes geladas pelo nervosismo, começaram a suar. Ele não sabia se era emoção ou se algo sobrenatural estava acontecendo, mas uma paz inexplicável o invadiu. A irmã Ana, com seus olhos cheios de lágrimas, estendeu as mãos sobre José e começou a profetizar. O Senhor diz, filho, por que duvidaste? Eu te vi desde o ventre de tua mãe e conheço cada fibra do teu ser. Esta aflição não veio para te destruir, mas para que, através dela, muitos vejam a minha glória. Daqui a alguns dias você testemunhará do meu poder. Não temas. Eu já operei. As palavras da irmã ecoaram no coração de José como um bálsamo. Ele não sabia como, nem quando, mas algo dentro dele acreditou. Deus estava agindo. Os dias de espera e as provações da fé. Nos dias seguintes, José enfrentou uma batalha interna. Embora a oração tivesse lhe dado esperança, a fimose ainda estava lá. Ele acordava de manhã esperando um milagre instantâneo, mas a realidade física não havia mudado. Será que eu não tive fé suficiente? Questionava-se. Em uma manhã de sábado, enquanto ajudava na limpeza do templo, o irmão Lucas, um jovem recém-batizado, aproximou-se dele com um sorriso. E aí, José? Ouvi dizer que os irmãos oraram por você. Como está se sentindo? José suspirou, tentando disfarçar a frustração. Still the same brother, respondeu em inglês, um hábito que tinha quando estava nervoso. Ainda igual. Às vezes acho que Deus esqueceu de mim. Lucas, que tinha uma história de superação com problemas de saúde na família, olhou-o nos olhos com seriedade. Deus não esquece, irmão. Mas às vezes ele nos faz esperar para que a nossa fé cresça. Lembra de Abraão? Ele esperou décadas pela promessa. Lembra de Jó? Ele perdeu tudo, mas no final, Deus restaurou em dobro. Não desista agora. A vitória está próxima. As palavras de Lucas o fizeram refletir. Talvez o milagre não fosse instantâneo. Talvez fosse um processo, uma jornada em que Deus estava moldando não apenas seu corpo, mas seu caráter. O culto de domingos e a manifestação do milagre. O domingo seguinte foi um dia marcante. O culto estava lotado e o irmão Pedro, o pastor local, pregava sobre a fé que move montanhas. Enquanto o coro cantava Confia no Senhor, Ele é teu refúgio, José sentiu uma estranha sensação em seu corpo. Era como se algo estivesse se desfazendo dentro dele. De repente, uma dor aguda, mas breve, percorreu sua região íntima. Ele se contorceu levemente no banco, assustado. Será que algo deu errado? Mas então, tão rápido quanto veio, a dor desapareceu. E com ela, uma sensação de leveza. José não conseguiu se concentrar no resto do culto. Seu coração batia acelerado. Quando chegou em casa, trancou-se no banheiro e com mãos trêmulas examinou-se.
Para seu espanto, a pele que antes estava tão apertada que impedia qualquer movimento agora deslizava com facilidade. Não pode ser, pensou, incrédulo. Ele tentou novamente. E mais uma vez. Não havia dor. Não havia resistência. Era como se nunca tivesse tido fimose. José caiu de joelhos no chão frio do banheiro e começou a chorar. Não eram lágrimas de dor, mas de gratidão. Deus havia ouvido. Deus havia curado. O testemunho que abalou a congregação. Na quarta-feira seguinte, durante o culto de doutrina, José levantou-se tremendo, mas determinado. Ele nunca havia falado em público antes, mas sabia que não podia guardar aquele milagre só para si. Irmãos e irmãs, sua voz falhou no início, mas logo se fortaleceu. Eu vim aqui hoje para dar um testemunho da fidelidade de Deus. Muitos de vocês sabem que eu vinha lutando com um problema de saúde que me envergonhava há anos. Consultei médicos, pensei em cirurgia, mas tinha medo. Até que, por meio da oração dos irmãos, Deus me curou. Não foi com remédios, não foi com bisturi, foi com fé. Hoje estou livre. E se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por vocês também. O salão ficou em silêncio por um momento, até que um murmúrio de louvor começou a se espalhar. Muitas irmãs choravam e os irmãos levantavam as mãos em ação de graças. O irmão Pedro, emocionado, pediu que todos se ajoelhassem em oração. Glória a Deus! Este é mais um sinal de que Ele está no meio de nós. Que este testemunho fortaleça a fé de cada um aqui presente. Depois do culto, José foi abordado por dezenas de pessoas. Alguns queriam saber detalhes, outros apenas o abraçavam em silêncio, agradecidos por ver a mão de Deus tão claramente. Até mesmo o irmão Antônio, um homem cético que raramente demonstrava emoção, apertou sua mão com força e disse: "Isso é coisa do Senhor. Não há outra explicação. A vida após o milagre, um novo propósito." Nos meses que se seguiram, José tornou-se um exemplo vivo de fé na congregação. Ele passou a participar ativamente dos cultos de oração, sempre pronto a interceder por aqueles que chegavam com doenças ou aflições. Sua história se espalhou não apenas na sua igreja, mas em outras congregações da região, e muitos começaram a buscá-lo para ouvir seu testemunho. Um dia, durante uma visita a uma congregação vizinha, José conheceu a irmã Sofia, uma jovem que lutava contra uma doença autoimune. Ela o abordou após o culto, com lágrimas nos olhos. "Irmão José, ouvi sua história e sinto que Deus quer me dizer algo através de você. Você acha que Ele pode me curar também?" José sorriu, lembrando-se de como um dia fez a mesma pergunta. "Não só pode, como vai. Mas você precisa crer. Não é sobre merecimento, é sobre confiar que Ele é bom. Vamos orar?" E ali, entre lágrimas e súplicas, José viu Deus usar sua própria história para trazer esperança a outra pessoa. Lições que ficaram: fé, paciência e a mão de Deus. Anos depois, já casado com Sofia, que também recebeu sua cura, José olhava para trás e via como Deus havia transformado sua dor em propósito. Ele aprenderá que Deus ouve até os pedidos que fazemos em silêncio. Mesmo quando não temos coragem de falar, Ele conhece nosso coração. 2. A vergonha não vem de Deus, o inimigo usa o constrangimento para nos isolar, mas a igreja é um lugar de acolhimento. 3. Os milagres de Deus nem sempre são instantâneos, às vezes, Ele nos faz esperar para fortalecer nossa fé. 4. Nossa cura pode ser o testemunho que alguém precisa. José nunca imaginaria que sua luta se tornaria uma luz para outros. Um chamado à fé para quem ainda sofre. Se você está lendo esta história e enfrenta uma batalha que parece impossível, seja uma doença, um vício, uma dor emocional ou qualquer outra aflição, saiba isto: Deus não mudou. O mesmo Deus que curou José, que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro, está vivo hoje e quer agir em sua vida. Talvez você já tenha orado e nada aconteceu. Não desista. Talvez Deus esteja preparando algo tão grande que só poderá ser atribuído a Ele. Busque os irmãos em Cristo, peça oração, persista. Porque no tempo certo, como diz a palavra, aquele que começou boa obra em vós há de completar até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Que este testemunho seja um lembrete: com Deus, nada é impossível. E quando a vitória chegar, como chegou para José, você saberá que não foi obra do acaso, mas a mão poderosa do Pai que nunca nos abandona. A Ele seja toda a glória pelo que fez, pelo que faz e pelo que ainda há de fazer. Amém.